Boa noite, meus caros telespectadores, vocês, nossos irmãos que nos acompanham agora pelo canal 5 da Rede Amigo Espírita, mais um Página Aberta no Ar, ok? Hoje nós temos um tema bem interessante, né, Maíra? Boa noite a todos, mais um encontro, não é? Nessa quarta-feira. Hoje nós vamos estar com este livro, Ceifa de Luz, né, que é Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós estamos no capítulo 6, que tem o título Em Ti Próprio. E Emmanuel, como sempre, ele traz uma mensagem do Evangelho, e eu estava pensando, quando estava lendo aqui antes do programa, como as cartas de Paulo são ricas de aprendizado. Porque são cartas que até hoje nos traz, com certeza, como se ele estivesse escrevendo para a gente ainda hoje, né? Então são cartas atuais, que falam naquela época, para aquele povo, há 2015 anos atrás, né? Mas que está tão viva, as palavras tão vivas que são verdadeiramente eternas. E hoje Emmanuel pegou um trecho de uma carta de Paulo aos Romanos, que está no capítulo 14, e ele vai trazer toda a sua reflexão ao versículo 12. Essa carta, Paulo vai trazendo todo um aconselhamento, como todas as suas cartas, né, direcionada aos irmãos romanos, mas ele traz um ponto muito interessante, que é como nós observamos as coisas ou a vida dos outros e o que realmente nós precisamos observar. E aí Emmanuel diz o seguinte, pega o trecho, né, no caso de Paulo, né, Paulo que diz na sua carta: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Porque ele vem falando na sua carta que a gente não tem que se preocupar com a vida do outro, né, que a gente não tem que estar avaliando o que fulano faz ou deixa de fazer. E aí ele fecha no ponto 12 justamente isso que eu vou repetir. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Em ti próprio, como é que nós estamos dando conta a Deus das nossas ações. Ações, pensamentos, tudo, né? Atos, palavras e também omissões. Sim, né? Exatamente. Então Emmanuel ele começa dizendo o seguinte: escutarás muita gente a falar de compreensão, e talvez que sobre o reflexo condicionado repetirás os belos conceitos que ouvistes. Né? Aquela história da gente muitas vezes ouvir e apenas maquinalmente repetir. Né? Ele diz até através das preleções, através da nossa palavra mesmo, que te angariarão simpatia e respeito. É aquela história. Eu estou diante de um público, diante de um momento, numa situação, e muitas vezes eu me adequo, né? Eu me utilizo do que eu tenho de polimento, vamos dizer assim, para agarinhar simpatia, respeito, né? Exatamente. Falar alguma coisa aí, minha filha? Pode continuar. Porque parece que Emmanuel está falando de algumas máscaras, né? Exatamente. Não é verdade?
Porque ele vai dizendo o quê? Que nós estamos, às vezes, no superficial, né? Na superficialidade. Nós vamos, às vezes, achando muito bonito as palavras, né? Os conceitos, né? As palestras, as mensagens, as histórias, isso tudo nos encanta e a gente tende a repassar tudo isso com simpatia, logicamente, e com respeito. Porém, entretanto, ele diz, né? Se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão. Além da certeza de que temos nela preciosa virtude, né? Porque se a gente imaginar, toda a mensagem do Cristo, ela nos remete ao exercício da compreensão com relação ao Sim. outro, né? O respeito à diferença, a não utilizar do julgamento ou condenação a quem quer que seja, porque, inclusive, nós até conversamos um pouco sobre isso em outro momento, porque nós não sabemos da história do outro. E quando a gente pega Romanos 14, no versículo 1, sabe como é que Paulo começa? Aceitem entre vocês quem é fraco de fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Olha só, a ponderação de Paulo já naquela época, né? Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, aí ele cita um outro exemplo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Eu acho que naquele tempo, né, comer carne ali era mais uma questão de leão, né? Até porque eles precisavam, né, de muita energia. Proteína, né? E aí no capítulo 3 prossegue, quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. Ele também pondera. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Olha o que Paulo diz. Deus não aceitou ele? Ele e você não são filhos da mesma fonte, provenientes da mesma luz? Gente, isso aqui é muito atual. Com certeza. Meu Deus, o que a gente vê nas redes sociais, tanto tempo, tanta energia se perdendo, né? Podendo a criatura estar justamente buscando dentro de si os mecanismos de renovação, de transformação, de trabalho mesmo, né? Fica perdendo tempo, olhando porque fulano agiu desse ano, porque o movimento A, movimento B fez isso, fez aquilo outro, né? E fica um clamor de justiça. Gente, será que nós, eu estava ponderando hoje numa notícia que eu vi num repórter, né? Da meio-dia, sobre uma questão que estava sendo julgada recentemente a respeito de um crime bárbaro que ocorreu há 7 anos atrás. E a gente via a mãe, né, o familiar entrevistado, numa espécie de êxtase, né, de alívio até, 7 anos depois, porque no entender dela, a justiça estava sendo feita na condenação do dito criminoso. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que sofrimento dessa criatura viver essa angústia, esse drama, esse sofrimento durante 7 anos de sua vida, clamando por uma justiça de homens, né? Não que a justiça não devesse agir, não que a forma punitiva não fosse coerente ou pudesse ser exercida. Não, é justo quem fez pagar. Mas eu estou falando do ato, Mari Lourdes,
da família se envolver nessa energia e literalmente paralisar o seu momento no tempo. Vivendo uma dor e não trabalhando ela, é diferente, né? Porque quando você sente a dor e você começa a trabalhar naquela dor, naquele processo, para se libertar, é uma coisa. Mas quando você vive numa angústia, numa revolta, num redemoinho, você fica preso. E quantas coisas negativas não hão de vir numa situação como essa, né? Aí eu fiquei ponderando, meu Deus do céu, que imagem, que sentimento de justiça todos nós ainda não temos. É verdade. Pensou, reflita então, e diga. Como ele começa trazendo aqui, escutará muita gente vai falar de compreensão. E, logicamente, essa fala, né, vai trazer a busca por compreender. Porém, se a gente realmente não trazer isso para... Porque quando Emmanuel coloca aqui, entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, a gente se pergunta, como é colocar nas entranhas da alma? O que eu preciso fazer para que eu internalize determinados conceitos que muitas vezes eu só falo ou eu só penso? Na minha pequena compreensão, não vejo uma outra forma senão experimentar, vivenciar, refletir a cada momento em que a compreensão é chamada a estar presente nos meus atos. Então, se eu clamo por compreensão, se eu admiro, nossa, como esse texto de Emmanuel, esse texto de Paulo que fala da compreensão com relação ao outro, né? De podermos entender esse contexto internalizando no nosso ser sem que a gente vivencie. E como é que a gente vai compreender de uma hora para outra? A gente já vai sair pronto a compreender tudo? Não. Até porque nós vamos no dia a dia, nas pequenas coisas, ensaiando a compreensão, até conosco mesmo, né? Nas pequenas coisas, isso sim vai fazendo com que eu vá trazendo, colocando isso na minha alma, porque nós somos autoridades em alguma coisa quando nós vivenciamos. Enquanto nós não vivenciamos, nós temos apenas um conceito. Mas a partir do momento que eu vivencio e ultrapasso aquilo, eu tenho autoridade. Por isso que o Cristo tinha autoridade. Por isso que ele tinha todos esses ensinamentos práticos. E quando ele falava a todos, ele falava com autoridade, porque ele era autor da própria vida. E ser autoridade é isso. Não é mandar em ninguém, é ser autor da sua própria vida, né? Estar consciente dos seus atos. E isso, meus irmãos, é um processo. Não é de uma hora para outra. Mas é necessário que a gente acorde, todos nós, né? Que a gente possa ir vendo. Se eu acho tão bonito esse conceito de compreender, como é que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Vamberto foi buscar aí na nossa amiga Joana. Sim, não é? Vamos lá. Vamberto lembra que no livro, né, Jesus e Atualidades, inclusive um livro que nosso grupo já andou estudando por aí, que tem esse termo lá, né, que em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. O problema do pecado pertence a quem pratica. É verdade. Não é? Porque no momento que nós julgamos algo, né? E
por isso que Paulo vem trazendo, Paulo vem trazendo um exemplo do dia a dia das pessoas. Exatamente. Uma coisa simples, que é gostar de comer isso ou aquilo. Mas aí é aquela coisa como Vanberto colocou aí de Joana, né? É Jesus e Tolerância, o nome desse capítulo de Jesus e Atualidades. Que justamente o julgar do outro vai me colocando no lugar de não compreender a humanidade. É ser desumano, né? E isso é muito comum nos nossos atos. Então é tanto que hoje nós estamos todo com um movimento dentro das ações da saúde, que é a humanização. Imagine que nós somos seres humanos e temos que despertar em nós a humanização. Exatamente isso. Porque nós ainda estamos saindo da animalidade para entrarmos na humanidade. E daí a necessidade de os partos humanizados, as ações humanizadas nos hospitais, né? Então, trazer esse trabalho para sensibilizar justamente por quê? Porque nós precisamos colocar isso na alma. Uma vez vivenciado na alma, nós já conseguimos ir com mais facilidade a estarmos atentos a outros momentos. Porque o nosso sentido de justiça é mais uma questão de vingança do que propriamente ser justo. A gente só entende que eu estou sendo, digamos assim, sendo beneficiado pela justiça, se a justiça me permite uma situação em que eu me vejo vingado do infrator, ou, como Joana lembra aqui, do pecador. Isso. Não é? E aí a gente vê como ainda estamos distante, Mary, da questão do perdão, né? E principalmente daquele ato de Cristo que diz que a gente deve perdoar até o inimigo, né? Porque se a gente observar em suma, em essência, o maior inimigo de nós mesmos somos nós. Quando a gente internaliza esses sentimentos doentios, né? Quando a gente enxerga por essas vias e nos falamos cristão, né? Nos colocamos como seres entendedores da verdade do Evangelho e até muitas vezes propagadores dela. Mas no momento que a prova nos assiste, no momento que o teste se faz presente em nosso momento para que possamos provar a nossa fé, a nossa fidelidade, qual é a nossa resposta? Exatamente. Não é? Então, Emmanuel ele prossegue, né? Primeiro ponto ele fala da compreensão e agora ele vai trazer outra virtude, né? Falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela. No entanto, se no imo do próprio ser não tens necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca de calma e tolerância. Porque a calma e tolerância é um exercício que requer muitas vezes um esforço tamanho de contenção dos impulsos que nós temos de agir, aliás, de reagir, né? Então a paciência, ela nos toca para que a gente possa agir com cautela. E agir com cautela para quem é impulsivo, que a maioria de nós somos impulsivos, né? Reagimos com facilidade a qualquer coisa. Então a paciência, primeiro, ela faz com que você pare, desculpe, antes de tomar reagir de qualquer forma, reflita um pouco, respire, se acalme, compreenda, entende? Então aí isso às vezes é doloroso, porque a gente quer logo resolver.
A gente quer para ontem as coisas. E a paciência vai nos falando que tudo tem um tempo e que o tempo muitas vezes não é o nosso tempo. Exatamente. É entender, já que você falou por esse verbo, é entender o tempo de Deus. A paciência seria essa compreensão na ótica espírita, no meu ver. Veio esse estalado aqui. Compreender o tempo de Deus. E aí ele diz, veja só. Repetindo, só para a gente entender. Se no íntimo do próprio ser não tens necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca da calma e da tolerância. Ele até coloca justamente calma e tolerância. Acalmar para tolerarmos a ação do outro e assim agirmos com mais paciência. Veja que é um caminho que nós vamos passar por dois aspectos importantes: calma e tolerância. Quem não desenvolver a calma e a tolerância não vai conseguir ter paciência, né? Olha só, e eu ouvi uma explicação de paciência que eu achei bonita, achei até poética, que paciência é paz na consciência. Lindo. Não é? Lindo. Então, um irmão espiritual trouxe esse conceito de paciência, é paz na consciência. E eu só vou adquirir paz na consciência depois que eu acalmar e que eu tolerar. Então, esse aprendizado que nos vai chegando, mais uma vez nos coloca a compreender a necessidade do exercício. Nós não vamos desenvolver virtudes na superficialidade. Nós não vamos desenvolver virtudes no faz de conta. Não tem como, a gente vai estar se enganando. Então eu preciso encarar. Se eu admiro e eu quero, nossa, meu Deus, me ajuda a ter paciência. Ele vai dar as condições. Isso. Ou seja, ele vai dar os momentos da vida para que você esteja justamente exercitando a paciência. E depois não reclame o que você pediu, porque aí vai aparecer aquela criatura que lhe tira do sério, né? Aqueles momentos tempestuosos em que você vai querer arrancar os cabelos, né? E lembre-se, você pediu, Deus, me ajude a ter paciência. Pois é. E Van Berg coloca aqui um outro ponto interessante, que ele diz desenvolver a empatia. E a empatia é um conceito que na psicologia nós utilizamos muito. Para eu ter empatia, eu preciso entender o outro pela ótica do outro, não pela minha. Então, eu preciso ser empático, ou seja, me colocar no lugar do outro, né? Poder perceber a dor, o sofrimento, a angústia pelo olhar daquela pessoa, não pelos meus conceitos. Porque os meus conceitos podem me impedir de ver o que é real. Então, no momento que eu sou empático, meu Deus, se fosse eu que passasse por isso, será que eu faria diferente? Né? Será que eu teria condição de exigir que aquela pessoa fosse enfática, que resolvesse? Será que eu teria no lugar dele condição? Então, nesse momento que eu paro, eu entro na empatia, eu vou acalmando e aí eu desenvolvo a tolerância. Que eu vou ver que muitas vezes eu faria talvez pior do que o outro. E isso vai me ajudar a refletir como eu agirei num outro momento quando estiver na situação, né? Então esse aprendizado... O Humberto aqui deu umas gargalhadazinhas aqui no chat. Eu acho que ele lembrou de uma situação parecida, né, Humberto? Com relação ao aprendizado da paciência. Quem é que já não teve uma oportunidade como essa e quantas outras que valorizando a gente só tem a ganhar. E como valorizar? Justamente seguindo aquela advertência de Jesus, que eu sempre gosto muito de lembrar dela. Orai e vigiai sempre, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Não é isso? Desculpe.
A água está ali, fique à vontade. Então, vamos continuar. E Emmanuel prossegue, né? Na base do que a gente vai desenvolvendo dentro de uma superficialidade. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união. Mas, se nas profundezas do espírito não sentires algum dia o sofrimento, a ensinar-te o valor da nota de consolação sobre a dor de que lamentas, a significação de que lamentas, a significação da migalha de socorro de outrem te estenda em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a esta ou aquela falta que cometestes e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restitui a harmonia em tuas próprias vivências. Se tudo isso, né, você não sentir, não perceber, não vivenciar, não aprofundar em si, no sentido da vivência, da compreensão do ensinamento, ignorarás realmente o que sejam entendimento e generosidade, perdão e segurança íntima, né? É uma trajetória, é um discernir dos acontecimentos que nos acontecem diuturnamente, diariamente, e que a gente muitas vezes não se atina, que é a vida nos dando oportunidade de entendimento, de compreensão e de melhoria. É a questão do olho, né? Do ver diferente. Não é enxergar o outro como alguém que está querendo me derrubar. Não é eu enxergar o motorista que me dá uma cortada ou que fez algo que eu não achei adequado e que não foi até adequado, né? Como alguém que está ali de forma desatinada e me perturbando. Não, são professores, são situações que estão exercitando em nós algum dom, alguma virtude, algum propósito. Porque, gente, a gente tem que se lembrar sempre a lei de Deus, por ser perfeita, magnânima, justa por excelência, ela jamais dorme em ponto algum. E tenham fé, eu não vou dizer acreditar não, que acreditar fica na superficialidade, e a gente está querendo aprofundar aqui a coisa, né? Emmanuel está justamente nos fazendo refletir que a gente deve sair da superficialidade para vivenciar a essência, o âmago da alma, da questão, né? E aí, a fé, quando a gente fala em fé, é algo mais robusto do que a simples crença, não é? Então, se a gente verificar e ter a fé mesmo, no sentido de fidelidade, de que a lei de Deus, ela só permitirá circunstâncias e vivências desagradáveis se a minha ação energética e vibracional atrair. Então, no fundo, em suma, eu sou a base, o âmago, né? O atrator da situação, da vivência. A lei de Deus, ela só coloca os queis nos is, vamos dizer assim. Mas quando a gente entende a questão energética e espiritual do indivíduo, na questão da problemática do karma, entendendo o karma como a ação que precisa ser descortinada, precisa ser modificada para poder quebrar-se do seu círculo vicioso e ascender no caminho de um karma, de uma ação positiva para um melhor e uma outra situação vivencial e existencial, né? É tudo da questão do que eu sou, do que eu
propago em torno de energia e de atração para mim mesmo. Porque o que eu já tiver vivenciado e não precisar mais vivenciar, os verdadeiros milagres irão acontecer, né? A espiritualidade vai dar o seu jeito para lhe livrar disso e daquilo outro. E se você tiver de passar, eu não tenho dúvida também, meus irmãos, a espiritualidade também providenciará, pela misericórdia de Deus, tudo que for e que tiver ao alcance dela para minimizar e lhe poupar. Não tenhamos dúvida disso. Porque eu me lembro de João, eu não sei agora o capítulo nem versículo, que tem uma fala de Jesus dizendo para nós: misericórdia quero, sacrifício não. E isso para mim é muito emblemático, é muito forte, porque fala justamente do perdão, da misericórdia do Pai, que eu repito, como já disse aqui em outras vezes, nos permite saldar dívida de milhões, muitas vezes, Melry, com centavos. Dívida de milhões saldadas com meros centavos. O amor cobra a multidão de pecados. O amor cobra a multidão de pecados. E nosso colaborador aqui diz o seguinte, Vamberto, né? É preciso ter um relacionamento diário com Deus, nessa essência de entendimento e vivência, né, Vamberto? Através da oração, através de boas leituras, que inspire espiritualmente a reflexão sobre as bênçãos que temos, iniciando pela grande oportunidade de viver. Oh, meu Deus, realmente, Vamberto, que oportunidade bendita, né? Abençoada, de poder novamente experienciar, de poder novamente vir e mostrar serviço. Então, por que perder tempo? Não é isso, né? Uhum. Por que perder tempo? Então, chegando aqui ao final já do texto, né? Diante dessa grandiosa reflexão de Emmanuel, ele continua dizendo o seguinte para nós: qual seja a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. E aí, eu lendo isso, lembrei do livro Momentos de Saúde, que Joana diz o seguinte: liberdade de escolha. És livres para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejas conviver. E aí Emmanuel nos diz: seja qual seja a dificuldade que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Ou seja, o que é que você está escolhendo? Vivenciar o sofrimento e ultrapassar e encontrar, através de todas essas virtudes que Emmanuel trouxe para a nossa reflexão hoje, ou carregar o fardo dessa aflição e das perguntas: ah, porque eu sofro? Meu Deus, porque só acontece isso comigo? Que são as perguntas sem remédios. Porque no momento que eu fico me lamentando e me perguntando: por que eu? Por que comigo? E eu não pergunto qual o aprendizado, aí eu vou encontrar a resposta. Qual o sentido disso? O que é que isso quer me dizer? O que é que essa doença, nesse momento, quer me falar? O que é que meu corpo está me dizendo? Então, tudo isso vai trazer respostas. A lamentação, o sofrimento, a escolha de ficar no sofrimento. E aí, Emmanuel continua dizendo: penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Gente, depois dessa fala, a gente não tem nem o que dizer mais, porque Emmanuel nos coloca a estarmos nessa reflexão, né? Como nosso irmão disse, é estar em contato com Deus diariamente, escolhendo boas
atitudes, bons pensamentos, boas leituras. Vivenciando, veja só, o momento de calar-me e calar a mente, os pensamentos, e ouvir realmente. Ouvir o que está dentro de mim. Porque às vezes o pensamento, que ele fala aqui, o silêncio da própria alma. Porque às vezes a gente fica buscando coisas externas. Silenciar a alma e escutar o pensamento que nasce, não de fora, mas de dentro, né? Então, no momento que esse pensamento nasce, nós vamos reconhecer que a solução não está nos problemas da vida, a solução vai estar dentro de nós mesmos. Nós precisamos muitas vezes de só um ajuste, de um olhar, de um auxílio, né? De alguém para compartilhar, às vezes, um sofrimento que está difícil. Às vezes, até a gente compreender sozinho, a gente pode buscar ajuda. Mas essa ajuda vai ressoar dentro de mim, eu preciso ouvir, né? No processo terapêutico, a gente sempre diz que o trabalho começa quando o paciente sai da sala, né? Porque ali ele vai estar com ele mesmo. No momento que nós estamos na sala terapêutica, você vai ter um momento de refletir, de trazer uma dificuldade, de poder ouvir alguns encaminhamentos, mas quem vai escolher fazer, quem vai ouvir internamente é você, quando sai. É a mesma coisa que Emmanuel está nos dizendo. Silencia, busca compreender o que está dentro de ti, ouve as tuas necessidades e verdadeiramente buscarás, encontrando um amparato de auxílio, mas mesmo assim, você é responsável por tomar a decisão, né? E aí, em ti próprio, esse tema fala, né? Tudo está em nós. Tudo está em nós, né? E evitarmos, né, que é a essência do contexto, e nos preocuparmos com a vida alheia. E eu achei na internet, no site cesarromão.com.br, um artigo da própria autoria dele, né, do César Romão, muito interessante, sobre essa questão do julgar. E ela realmente nos faz fechar com chave de ouro toda essa reflexão na essência do que a gente deve realmente buscar para nas nossas atitudes, né? No nosso dia a dia. Deixar de perder tempo com a vida do outro e buscarmos o nosso conteúdo existencial, que precisa ser ampliado, melhorado, e outros que precisam ser entendidos, aceitos e modificados, né? Aí o texto do César Romão, ele diz o seguinte: evite julgar as pessoas. Por mais razão que supostamente se tenha em relação a outras pessoas, por mais que outras pessoas estejam em dificuldades ou inseridas em erro, evite julgar. Ninguém tem informações suficientes para fazer um veredito e colocar-se acima dos fatos e da verdade. Ninguém, ele diz. Quando se julga alguém, normalmente nos baseamos em nossas réguas, e nem sempre essas réguas estão alinhadas em um nível superior para saber o que é melhor e o que é certo ou o que é errado. É aquela história que a gente falou até semana passada, né? Que nós estamos muito arregados, muito ligados àquela visão dicotômica, né, de Aristóteles, do certo, do errado, do escuro, do claro, né? A gente precisa se libertar disso tudo. Nesse comportamento, continua o autor, ainda geramos uma energia que não nos é positiva. No lugar de julgar, talvez seja mais prudente oferecer uma ajuda. Olha que coisa coerente. Oferecer um apoio se realmente a pessoa estiver precisando.
Defeitos são parte integrante das pessoas. E nós somos também pessoas, não é? O que é defeito aos olhos de um, pode não ser defeito aos olhos do outro. O que é veneno para um, pode ser remédio para o outro. Julgar é tirar os olhos de nós mesmos, esquecer daquilo que realmente somos e também dos erros que inserimos em nossas vidas. Entre um erro e outro, algumas pessoas se encontram. Entre um erro e outro se reconhecem os verdadeiros amigos. Entre um erro e outro ficamos diante de nossa verdade ou de nossa mentira. Assim é o caminho de quem erra, mas pior, olha isso, é o caminho de quem julga, pois se coloca acima dos erros. Quando perceber que está julgando alguém, meu irmão, tente inverter os polos. Transforme esse julgamento em disponibilidade de prestar um auxílio dentro de suas possibilidades a esta pessoa. Pode ser uma conversa esclarecedora, pode ser um amparo, uma sugestão que devolva esta pessoa ao caminho, ou até mesmo ser uma boa orelha no silêncio, né? Às vezes é somente isso que muita gente precisa. Alguém que as ouça, alguém com quem possa desabafar. Não julgue, ajude. Você se sentisse melhor ajudando, você vai sentir-se melhor ajudando do que julgando. Repetindo, esse artigo foi retirado da internet, de autoria de César Romão, no site www.cesarromão.com.br. Ok? Então tem tudo a ver, né? Tudo a ver no contexto do que a gente precisa para refletir melhor. Ok? Então, meus irmãos, tudo o que a gente precisa é ouvir-nos mais. Então, meu querido Vanberto, eu fiz um teste de áudio aqui, porque eu também fico conectado para verificar, e estou ouvindo normal. Graças a Deus você está me dizendo aqui que voltou, né? Deve ter sido um lampejozinho maravilhoso dessas nossas internets. Mas como a gente precisa ampliar nossa mensagem, ampliar nosso sentido positivo para o mundo, vamos além. Se perdermos alguma coisa, como o Vanberto, né, aconteceu aqui num repentezinho, lembramos que todo o conteúdo do programa Página Aberta, depois de um certo tempo, eu acho que uns 5 dias, no máximo uma semana, ficará à disposição no YouTube, no canal FEPB TV, certo? Lá você encontra todo o conteúdo, não só do Página Aberta, como de outros programas produzidos pela Federação Espírita Paraibana. Então, meus irmãos, a nossa busca interior, aproveitando a deixa do nosso irmão Marcos Túlio aqui agora, a nossa evolução deverá ser direcionada para dentro. Muito bem, isso mesmo, Marcos. Muito positivo essa mensagem oportuna. Para fora somente a matéria evolui, e nós não somos matéria. Somos seres de luz criados para brilhar. Não é isso, Nelly? Então, meus irmãos, nessa mensagem de hoje de Emmanuel, né, em ti próprio, ou seja, que possamos buscar a cada dia, a cada amanhecer, as respostas que estão dentro de nós. Como o Mestre nos diz, nós somos luzes.
e estamos conectadas com muitas luzes que são os nossos amigos espirituais que estão sempre prontos a nos auxiliar. Então, que possamos ficar na paz, sempre compreendendo que Deus é o nosso Pai amado. Ok, meus irmãos, muito obrigado pelas reflexões muito positivas na noite de hoje, pela energia maravilhosa de vocês que nos acompanham, né? O Vanberto, o Marcos, a Patrícia e tantos outros aqui, companheiros de jornada na busca do ideal de vida, que é a companhia do Cristo e seguir os passos rumo a Ele. Muito obrigado por todos. Até semana que vem com mais um Página Aberta no Ar. Boa noite. Muita luz e Deus com todos sempre.